Vamos iniciar agora a nossa segunda videoaula. E o tema da aula é a Primeira Guerra Mundial. Vamos falar um pouquinho sobre esse tema tão importante e um assunto de extrema relevância que atingiu a Europa e o mundo inteiro lá no início do século XX. Não dá para falar sobre a Primeira Guerra Mundial se a gente não falar sobre dois assuntos: o imperialismo e a partilha da África e da Ásia. Bom, quando a gente fala em partilha da África e da Ásia, na história, é isso mesmo que você entendeu, uma partilha, partilhar, dividir. Lá no final do século XIX, ali pelo ano de 1884, os principais países da Europa, França, Inglaterra, Itália, Alemanha, Bélgica, eles fizeram uma reunião lá na cidade de Berlim, por isso essa reunião ficou conhecida como Conferência de Berlim, que durou alguns meses, foram algumas reuniões, foi uma conferência. E ali eles resolveram fatiar o mundo, falar, tal território da África fica com a França, tal território da Ásia fica com a Inglaterra, tal território da Oceania fica com a Alemanha, e eles foram dividindo assim os territórios entre eles, da forma que eles acharam mais interessante. Complicado isso, né? Como eles acham que eles podem dividir o mundo assim entre eles? Sim, eles achavam que podiam e eles fizeram isso. Primeiro, os países europeus, eles estavam numa corrida industrial, eles estavam se industrializando para ver quem ia ser a nação mais poderosa, a nação que ia produzir mais, França, Inglaterra, Alemanha, estavam numa corrida ferrenha entre eles. Só que para isso, toda vez que você quer produzir, que um país quer produzir algo em grande escala, vai precisar de matéria-prima, vai produzir um monte de mesa e cadeira, precisa de madeira, ou seja, precisa de árvore. Então esses países precisavam de matéria-prima. E onde que tinha matéria-prima? Na África e na Ásia. Só que eles também precisavam de outra coisa. Eles precisavam de compradores para os produtos que eles iam produzir. Então eles precisavam além da matéria-prima, eles precisavam de mercado consumidor. E onde eles iam encontrar esse mercado consumidor? Na África e na Ásia. Então quando eles resolvem fatiar, dividir a África e a Ásia sob o interesse deles, é justamente por esses motivos. Eles queriam matéria-prima e mercado consumidor, certo? Só que eles precisavam justificar essa partilha da África. E aí vem o imperialismo. O que é o imperialismo? O imperialismo é a ideia de uma nação se sobrepor, é a ideia de um país dominar o outro. Então, a justificativa desses países, que eram imperialistas, porque eles estavam dominando outros países no mundo, a justificativa é que eles eram mais desenvolvidos, mais evoluídos, e por isso eles tinham que governar o mundo todo. Eles tinham que levar a cultura deles para outra região, tinham que levar a língua, os costumes deles para lá, porque eles consideravam as populações da África, da Ásia, e até da América aqui também, eles consideravam essas populações bárbaras. Eles eram os civilizados e o povo da África, da Ásia e das Américas eram os bárbaros. Então eles precisavam levar a civilidade para eles. Essa era a desculpa para eles invadirem essas regiões, causarem guerra, tomarem tudo que esses países tinham. Ok? Eles chamaram esse período na Europa de Belle Époque, ou Bela Época, trazendo para o português para ficar mais fácil para a gente entender. Essa Belle Époque, essa Bela Época, foi um período em que as pessoas, eles estavam em relativa paz lá na Europa, enquanto eles estavam tirando tudo da África, causando guerra lá. Na Europa eles estavam em paz. Eles estavam usufruindo com o que eles tiravam dos outros países. Eles estavam enriquecendo. A vida das pessoas lá estava mudando e melhorando. Então eles chamaram esse período de Bela Época. Foi um período em que muitas invenções foram criadas. A gente pode falar do cinema, da fotografia, a gente pode falar do automóvel, do avião, avanços na medicina, avanços sociais, enfim. Foi um período de muitos avanços, realmente, Mas enquanto esses avanços aconteciam na Europa, eles estavam levando miséria, pobreza, exploração para outras partes do mundo. Então essa Belle Époque, essa Bela Época, aconteceu na Europa. Em outras regiões, teve nada de Belle Époque, nada de Bela Época, não. Mas mesmo assim,
Lá na Europa ainda tinha alguns conflitos acontecendo nos bastidores e tinha alguns descontentamentos, né? Então lá tinha muitos discursos nacionalistas, né? Os alemães falavam que a Alemanha tinha que ser um grande império. Os eslavos falavam a mesma coisa, tinha que unir a Rússia, enfim, Croácia, os países eslavos em uma grande nação. E isso ia criando atritos. Isso foi criando divisões. E aí eles formaram lá na Europa 2 grupos, né? Ali no começo do século XX. O primeiro grupo era a Tríplice Aliança. Então tinha a Alemanha, o Império Austro-Húngaro, né? Que não existe mais, hoje existe a Áustria e a Hungria. Eles não são mais um império igual era naquela época. E a Itália. Esses 3 países formaram uma aliança chamada Tríplice Aliança. E de um outro lado, outros países formaram outra aliança chamada Tríplice Entente, né? Que foi a Inglaterra, a Rússia e a França. E o que esses países, formando essas alianças, disseram? Falaram assim, ó, a gente está formando uma aliança aqui para se defender. Em caso aconteça alguma guerra, caso aconteça alguma coisa, a gente vai estar unido. Então eles formaram essas alianças já antes da guerra. Por que eles formaram antes da guerra? Porque a guerra, ela era muito difícil de ser evitada. Havia muito ressentimento, havia muita disputa, havia muito descontentamento na Europa. A Alemanha estava muito descontente, a Itália, a Rússia, estava todo mundo descontente com o que estava acontecendo ali. E tinha muitos discursos acalorados que convencia a população de que o inimigo morava ao lado, de que o inimigo era outra nação, de que o inimigo era o outro povo, de que o inimigo era o outro. Havia muito esse discurso. Não é um discurso muito diferente do que a gente está vendo agora, né? Bom, então, com tudo isso, eles precisavam só de um estopim para a guerra acontecer. Precisavam só de alguém acender o pavio para explodir tudo. E não é que aconteceu isso? Em 1914, o príncipe do Império Austro-Húngaro, o Francisco Ferdinando, ele foi assassinado. E esse foi o estopim que precisavam para começar a guerra. O assassino do Francisco Ferdinando foi um jovem sérvio. Com isso, o Império Austro-Húngaro declarou guerra à Sérvia. A Sérvia era aliada da Rússia. Então a Rússia falou, opa, a Áustria-Hungria, se guerrear a Sérvia, mexeu comigo também. E aí a Alemanha era aliada da Áustria-Hungria. Então a gente já está vendo aí países que já estavam preparados para a guerra, inclusive, porque já estavam anteriormente investindo pesado em armamento de guerra, agora eles tinham um cenário pronto para iniciar a guerra. E no ano de 1914, a guerra começa. De um lado, Áustria-Hungria e Alemanha, do outro, Rússia, Sérvia, a França e a Inglaterra entram na guerra também, porque a Alemanha entrou, então de início a guerra ficou com esse equilíbrio aí. Durante o processo de guerra, outras nações, outros países entraram também de um lado ou de outro para ajudar na guerra aí que estava acontecendo. Então o tempo foi passando, os anos foram passando e a guerra acontecendo na Europa, muita gente morrendo. Tinha sido aí a guerra até então mais letal da história, a guerra que num curto espaço de tempo mais matou gente. E por quê? Lembra que eu falei da Belle Époque, da Bela Época? Que várias invenções foram criadas? Não foram só invenções boas, como o cinema, né? Como o automóvel, enfim, outras coisas. Armas mais letais foram criadas também. E essas armas foram usadas na guerra. E mesmo as invenções boas, como o avião, o carro, também foram usados na guerra. O avião foi usado para bombardear regiões, soldados. O carro foi usado para transportar armas, né? Munições e soldados pelos campos de batalha. Então a gente teve essas invenções aí sendo usadas nessa guerra e tornando a guerra muito mais letal. Foi a primeira guerra que teve uso de submarino, teve uso de armas químicas, tinha nuvens de fumaça que exércitos jogavam nos outros que eram totalmente tóxicas e que matavam ali, deixava a pessoa sufocada e ela morria. Então foi a primeira vez também que essas armas químicas foram usadas, né, em uma guerra grande, em uma guerra desse porte. Então a gente teve aí um conflito que foi muito devastador e que matou muita gente. Só que no ano de 1917 a guerra ainda estava equilibrada. Teve um país que entrou na guerra e que mudou o equilíbrio dela.
os Estados Unidos entrou na guerra. Os Estados Unidos entrou na guerra para apoiar a Tríplice Entente. Então, os Estados Unidos entrou na guerra para apoiar a Inglaterra, para apoiar a França, né? Porque a Rússia já estava saindo da guerra. A Rússia não aguentou, perdeu muitos soldados, foi um dos países mais afetados pela guerra, só que a Rússia estava vivendo uma crise. A Rússia estava passando por uma revolução socialista, comunista lá. Então a Rússia saiu da guerra durante a Revolução Comunista que aconteceu lá em 1917. Nesse mesmo ano, os Estados Unidos entram e manda muitos soldados, recursos, armas. Os Estados Unidos ajudam a Inglaterra, a França e seus aliados a ganhar a guerra. Terminada a guerra, a Alemanha se rende no finalzinho, já estava completamente destruída e ela se rendeu, né? A gente teve um saldo aí de mais de 20 milhões de mortos. Estamos falando aí de 4 anos de guerra. 20 milhões de mortos. Todos os países perderam muita gente. Sem contar que a guerra aconteceu nos territórios desses países. Esses territórios foram destruídos, cidades foram arrasadas. Pessoas amputadas, feridas. O abalo psicológico em todo mundo. Então, a Europa ficou devastada. Mas, militarmente, França, Inglaterra, Estados Unidos e seus aliados vencem essa batalha. E a Alemanha se rende. A Alemanha rendida, né? Eu falo Alemanha porque a Alemanha era o lado mais forte da Tríplice Aliança. O Tratado de Versalhes foi um acordo que a Alemanha, derrotada, foi obrigada a assinar. E nesse Tratado de Versalhes, a Alemanha perdia parte do seu território. Parte do território da Alemanha voltou para a França, perdeu território para outros países. A Alemanha perdeu suas colônias que tinha na África e em outros lugares, né? Então, e a Alemanha ainda teve que pagar pesadas indenizações para os países que saíram vitoriosos. Então a Alemanha, além de perder a guerra, ainda teve que assinar um acordo que fez ela ficar totalmente na pobreza, que fez ela ficar numa crise tremenda, sem contar a humilhação. Então gravem tudo isso, Tratado de Versalhes e tudo que a Alemanha teve que passar. Esse vai ser um dos motivos da ascensão do nazifascismo lá, do Adolf Hitler, que desemboca na Segunda Guerra Mundial. Bom, gente, então aqui a nossa aula sobre a Primeira Guerra Mundial chega ao fim. Espero que vocês tenham entendido, gostado. Qualquer dúvida, só me chamar. Continue se cuidando. Valeu e tchau!